Oi, crianças! Vamos então para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Então, na outra aula, né, na primeira, a gente fez a correção do caderno de atividades, daquela tarefinha de vocês da semana passada ainda, e ficou lá uma atividade para vocês resolverem para a gente corrigir na escola semana que vem, sobre o vocativo, né, sobre o uso da vírgula em vocativos. E o que é o vocativo? Nós vimos aí na nossa aula ao vivo de língua portuguesa ontem, né, que o vocativo é o termo usado para chamar um ouvinte. Então, quando dois personagens estão conversando e um faz um chamamento ao outro, né, então ele é utilizado aí com esse termo vocativo, esse chamamento. Certo? E para separá-lo do restante da frase, então, são utilizados ou a vírgula ou ponto de exclamação, né? Para fazer, então, a separação do restante da frase. Nós temos mais uma atividade para fazer aqui na página 18 da apostila de vocês, que também retoma aí sobre o uso da vírgula em vocativos, certo? Então, vamos ver aí como que vai ficar essa atividade. Peguem a apostila de vocês na página 18 e vamos dar continuidade aí. Nós temos aqui, leia as duas frases a seguir. Nós temos aqui duas frases que parecem iguais, mas vocês vão ver como elas têm sentidos diferentes. Por quê? O que faz com que essa frase tenha sentido diferente? Vejam que na primeira nós temos uma vírgula e na segunda nós não temos. Essa vírgula aqui, ela vai fazer uma pausa na fala durante a leitura, né? Nós sabemos que a vírgula, quando a gente está fazendo a leitura, ela sempre vai fazer uma pausa na leitura, não é uma pausa grande, uma pequena pausa, né? Então, vejam como que tá a frase aqui. Vou ler ela sem a vírgula e depois vamos fazer a pontuação. Mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma. Mas, com a vírgula, eu tenho que fazer essa pausa, então. Mãe, só tem uma, tá? E aqui, mãe, só tem uma, certo? Vocês viram que aqui no primeiro caso, porque tem essa pausa, o sentido é diferente. Quem está falando aqui está usando, então, o vocativo para chamar a mãe. Está conversando com a mãe. Mãe, só tem uma. Quando que a gente utilizaria esse termo? E quando que a gente utilizaria esse aqui? Então, primeiro vamos responder lá na letra A. Essas duas frases dizem a mesma coisa? Não, elas têm sentido diferente. Então, coloca lá, não. O que está sendo dito na primeira frase? Então, aqui, a pessoa está fazendo, né, um chamamento à mãe, está conversando com a mãe, né, está utilizando como vocativo. Está dizendo para a mãe que só tem uma unidade de alguma coisa, talvez algo que a mãe pediu, por exemplo. A mãe pediu para pegar 2 toalhas. E a pessoa foi lá e diz, mãe, só tem uma. Certo? Aí, nessa outra aqui, mãe, só tem uma. Então, o que está sendo dito na segunda frase? Está sendo dito que mãe é uma só. A gente só tem uma mãe, né? Uma única mãe para cada ser. Então, vocês vão escrever aqui. Na segunda, está dizendo que a gente só tem uma única mãe. Certo? Cada ser tem só uma mãe. E na primeira é que ele está explicando à mãe que só tem uma unidade de alguma coisa. Na letra D diz assim, que sinal de pontuação foi usado para diferenciar o sentido nas duas frases? Então, foi a vírgula, né? Que separou aqui a palavra mãe na primeira. E essa palavra mãe na primeira frase, então, é um vocativo, certo? Se precisar parar aí o vídeo, retornar para vocês poderem entender melhor ou responder, fazer a correção, pode pausar o vídeo e voltar lá e responder então, certo? Ainda na página 18, nós temos aqui uma atividade que retoma, então, a separação silábica, né? Então, a divisão silábica nas palavras. Número de sílabas. Separe as palavras em sílabas e complete as informações do quadro. Vejam essa palavra eu. Tem como eu separar a palavra eu? Não, né? Quando eu vou falar eu só uso uma vez esse som, abro a boca uma vez só para falar. Então, eu, não vou dizer eu, né?
Então, é uma sílaba. Então, vocês vão colocar o eu aqui novamente e escrever, que é uma sílaba. A palavra deve. Vejam que a palavra deve, eu abro duas vezes a boca para pronunciar. Deve, né? Então, são duas sílabas nessa palavra. Deve. Galinha. Galinha. São 3 sílabas, ok? Agora, na outra página, temos a continuidade. Então, vejam aqui. Classifique as palavras da atividade anterior de acordo com o número de sílabas. Retomando aquilo que vocês já viram, né, nos anos anteriores. Então, para lembrar, dependendo da quantidade de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, quando tem uma sílaba só. Dissílabas, quando elas têm 2 sílabas. Trissílabas, quando tem 3 sílabas. Ou polissílabas, quando ela tem mais de 3 sílabas, né? 4 ou mais sílabas, certo? Então, a palavra eu, que tem apenas uma, vocês vão dizer que ela é monossílaba. Deve, 2 sílabas, então é dissílabas. Galinha, tem 3, então vai ser trissílaba, certo? Aqui na questão 3, diz para vocês sublinharem as que são monossílabas. Quais delas aqui que tem uma sílaba só? O que pode ser separado? Não, né? Que, não posso separar essa palavra. Então, ela é monossílaba, vocês vão sublinhar. Nó, é uma sílaba só, então sublinha. Céu, quando eu abro a boca para falar céu, eu pronuncio 2 vezes, 2 sílabas nessa palavra? Não digo céu, eu digo céu. Então, ela é monossílaba também, pode sublinhar. Agora, vejam aqui, ó. Pode, uva, mesa. São dissílabas, então não sublinha. Agora, aqui no 4, sublinhar as que são trissílabas. 3 sílabas, já fala no nome, né? Matuto, sublinha. Ricos, 2, não sublinha. Fortuna, 3, sublinha. Esposa, 3, também sublinha. Quintal, 2, não sublinha. Galinha, sublinha porque tem 3. Então, ficou matuto, fortuna, esposa e galinha, tá? Ricos e quintal são dissílabas, não sublinha. Na 5, sublinha as palavras que são trissílabas. Desculpe. Na 5, sublinha as palavras que têm mais de 3 sílabas. Então, aquelas que são polissílabas, que tem 4 ou mais. Vejam aqui, ó. Omelete, 4 sílabas. Sublinha. Agradecer, 4 sílabas. Decepcionado, tem mais do que 4 sílabas, então é polissílaba. Agora essas 3, ó. Estiver, agora, carroça, tem 3, então não, né? Então, só as de cima. Na 6 diz assim, as que têm mais de 3 sílabas são chamadas de trissílabas, dissílabas ou polissílabas. Polissílabas, né? Porque tem mais que 3 sílabas, tem de 4 para mais, certo? E aqui na número 7, então, para vocês verem um pouquinho mais sobre isso, né? Para dar um pouquinho de ênfase aí nisso que a gente viu hoje, estudamos hoje. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, para a gente corrigir juntamente com aquela lá que eu deixei do caderno de atividades de vocês na semana que vem, tá? Então, aqui diz, pinte as palavras de acordo com a legenda. Aquelas que são monossílabas, vocês vão pintar de azul claro. As que são dissílabas de vermelho. As que são trissílabas de verde claro. E as polissílabas de amarelo. Prestem bem atenção, veja quantas sílabas tem na pronúncia da palavra, para pintar, então, cada uma delas. E a gente corrige na semana que vem, juntamente, então, com aquela atividade lá do caderno de atividades de vocês, né? Que ficou lá como uma tarefinha para vocês fazerem para a semana que vem. Não precisa postar nada, tá? A gente corrige em sala de aula daí, tá bom? Então, ficamos por aqui. Beijo para vocês e até a próxima aula.